Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, terça-feira, 20 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, a toda a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, espíritos de luz. E agradecer ao Pai pela vida, agradecer por esta existência, esta reencarnação, agradecer por mais este dia em que abrimos os olhos e que estamos aqui para juntos refletirmos um pouquinho sobre tanto que o nosso Mestre Jesus nos trouxe de ensinamentos e que depois enviou o Consolador, a doutrina espírita, para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco hoje nos nossos trabalhos, nos nossos lares, nas nossas tarefas, para que nós possamos, fortalecidos e resignados, seguir em frente, em busca de nos tornarmos cada dia um pouquinho melhores. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar, refletir um pouquinho. Vamos ver. Aqui. Capítulo 12. Item 8. O tema está dentro, o capítulo 12 é Amem os seus inimigos. O assunto é: se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. Nós já lemos o item 7 e hoje nós vamos ler o item 8. Vou baixar um pouquinho o nosso volume. E o item 8 vai dizer assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a pagar injúria por injúria, ofensa por ofensa. Esse procedimento parece estar muito certo para aquele cujo senso moral não consegue se elevar acima das paixões terrenas. Meu Deus, nós podíamos já parar aqui, mas vamos continuar. Essa é a razão por que a lei de Moisés, lá a primeira revelação, dizia olho por olho, dente por dente. Lei que estava em harmonia com a época em que Moisés vivia. Quando Cristo veio, disse: paguem o mal com o bem. E disse mais: não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém lhe bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Isso porque sua noção do que significa a vida não ultrapassa o momento presente. Vamos continuar a leitura até o fim do item. E vai dizer assim: devemos levar ao pé da letra esse ensinamento de Jesus? Levar ao pé da letra. Se alguém nos bater, a gente vai pedir para bater no outro lado?
Não. Da mesma maneira que não devemos levar aquele que manda arrancar o olho, se esse for motivo de escândalo. Se o ensinamento de Jesus fosse literal, a consequência seria a condenação de toda repressão, deixando o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Se não colocarmos um freio em suas agressões, logo todos os homens de bem seriam suas vítimas. Vejamos que importante esse ensinamento de hoje. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem lutar. Por esse ensinamento oferecer a outra face, Jesus não quis proibir que a gente se defendesse, e sim condenar a vingança. Quando disse para oferecer a outra face, quando for batida, quis dizer, em outras palavras, que não é preciso pagar o mal com o mal, pois o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso ser ferido do que ferir, Jesus quis dizer. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Ao falar assim, Jesus condena o duelo, que nada mais é do que uma manifestação do orgulhoso. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos pacientemente os golpes desferidos contra os nossos interesses e contra o nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre, os espíritos dizem, né? Olhem para frente. Quanto mais se elevam pelo pensamento acima da vida material, menos serão atingidos pelas coisas da terra. Que maravilha de reflexão! É tão importante porque nós realmente nos confundimos às vezes com estes ensinamentos. Muitas vezes, quando não queremos agir, a gente pega as palavras de Jesus e usa o nosso bel prazer. Quando, por exemplo, queremos ficar inativos numa situação, a gente diz, eu dei a outra face, Jesus ensinou. E sim, Jesus ensinou a dar a outra face, a pagar o mal com o bem. Mas o que o Evangelho vem nos dizer hoje é que Jesus não ensinou com isso que nós não devemos nos defender, que nós não devemos buscar a justiça acima de tudo, o bem acima de tudo. O que esse trecho nos ensina é não cultivar vingança. E num primeiro momento, nós podemos pensar dentro do contexto histórico do Evangelho, que fala em duelo, porque até aqui ele fala em duelo, que são as grandes vinganças, a vontade de ir lá e tirar a vida de um irmão, machucá-lo fisicamente, dar um golpe financeiro, roubar suas coisas. Dessas grandes vinganças que nós pensamos aí, a gente pensa, não, eu não faço isso. E, portanto, sou um homem de bem. Mas e as pequenas vinganças? Não é que nós cultivamos nos pensamentos. Quando temos um desentendimento com alguém e a gente prefere fingir que deu a outra face, continua sorrindo para aquele irmão e em pensamento não vê a hora de ver aquele irmão cair para dizer eu sabia, ou sentir prazer em ver a infelicidade do irmão. Que triste esse tipo de vingança também que essa passagem do Evangelho nos diz, não é mesmo? Que é disso que a gente precisa cuidar. Dar a outra face é
entender que sim, que fomos machucados, fomos injustiçados, mas afinal, e foi importante que a gente lesse mesmo que a gente se estenda um pouco até o final, porque ele diz assim, ele vem dizer que Jesus ensinou que é melhor ser enganado do que enganar, é melhor ser arruinado do que arruinar. Ao falar assim, Jesus condena todo tipo de duelo. Olha só, somente a fé na vida futura, nosso entendimento de que a vida é imortal, de que vamos continuar, que Deus, ele é justo e bom. Então, tudo que estiver fora do lugar, nós não nos preocupemos, que se não for reajustado agora, em algum momento será. Não é no nosso tempo, é no tempo que Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós e para outra pessoa, para os outros envolvidos. Então, só a fé na vida futura e na justiça de Deus não vai deixar que Deus não vai deixar o mal impune, é que vai nos dar força, porque sim, não estamos aqui dizendo que não devemos sofrer, fingir, porque fingir que a gente não sofre também é um orgulho. Não, nada me atinge, né? Não, tá tudo bem, não me atingiu. Sim, atinge, são pessoas que a gente ama, nos magoa as pessoas rirem de nós, desfazerem de nós, nos passarem para trás, nos traírem, falarem mal de nós, inventarem coisas ao nosso respeito. É claro que nos machuca. Nós devemos acolher esse sentimento, entendê-lo e dizer que aqui, ó, esperar. Porque a fé na vida e na justiça, não querer o mal. Ah, que Deus vai fazer mal para aquele irmão. Não. O reajuste vai ser conforme necessário para o nosso bem, para o bem dos outros envolvidos. Por isso que diz aqui, não é no nosso tempo. Porque se a gente fosse reajustar do nosso modo, com certeza não seria a melhor forma. E Deus faz esperar para o nosso amadurecimento, amadurecimento das partes. E assim o reajuste virá. Essa é a única certeza que nós temos. A justiça sempre se cumprirá. Tudo está em seu lugar. Só temos que fortalecer a nossa fé e o nosso entendimento para que a caminhada seja mais fácil. Muito bonito, não é mesmo? Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos lá. Politeísmo. Não, perdão, um pouquinho antes. Politeísmo seria... É pergunta 666. Da lei de adoração. Pergunta 666. Vamos lá. Kardec vai perguntar: podemos orar aos espíritos? Essa é uma pergunta, uma dúvida que nós temos realmente. Nós podemos orar para os espíritos? Vamos ver. O que os espíritos responderam? Pode-se orar aos bons espíritos, que são os mensageiros de Deus, e executam as suas vontades, as vontades de Deus. Mas o poder deles é proporcional à superioridade que já tenham alcançado, e depende sempre do Senhor de todas as coisas, portanto, sempre é Deus. Pois, sem a sua permissão, sem a permissão de Deus, nada acontece. É por isso que as preces que dirigimos a estes espíritos só são eficazes se forem aceitas por Deus. Mas sim, nós podemos orar. Nós temos, nossos irmãos católicos que pedem muito aos santos, que são espíritos de luz. Então, é permitido. Se a oração for de boa intenção, for para pedir algo bom, algo útil, estes espíritos, com certeza, conforme o seu grau de elevação, poderão realizar, auxiliar na execução, no acontecimento daquele pedido, mas sempre se Deus permitir. Então, sempre Deus acima de tudo. Mas sim, podemos ter esses intermediários amigos de luz e de amor. Vamos encerrar? Fechando os nossos olhos. Quem quiser pegar sua aguinha
e pedir com fé que os espíritos amigos a fluidifiquem, fique à vontade. Vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez agradecer ao Pai essa oportunidade, este momento. Que o nosso dia seja repleto de momentos de alegria, de contemplação, de entendimento. Que nós possamos, ao final desta jornada, ter a certeza de que tudo fizemos para nos tornar um pouquinho melhores e deixar o nosso entorno e todos aqueles que amamos e convivemos também um pouquinho melhores. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.